tarde, gente. Tudo bem? Eu sou Helene Ziprin e vamos continuar a profecia celestina. E a gente está no agora mais longo. E lembrando que a nossa última coisa foi uma pergunta. Qual era a preocupação? Daí ele fala: se ponha mais uma vez naquela época, ele me disse, quando o método científico não conseguiu trazer de volta um novo quadro de Deus e do sentido da humanidade no planeta. A falta de certeza e explicação atingiu profundamente a cultura ocidental. Precisávamos de alguma outra coisa para fazer até que nossas perguntas fossem respondidas. Acabamos chegando ao que parecia ser uma solução bastante lógica. Nos olhamos uns aos outros e dissemos: bem, como os exploradores ainda não voltaram com nossa verdadeira situação espiritual, por que não nos instalamos nesse nosso novo mundo enquanto esperamos? Certamente, estamos aprendendo o suficiente para manipular este novo mundo em nosso benefício. Logo, por que não trabalhamos neste meio tempo para elevar nosso padrão de vida, nosso senso de segurança do mundo? Ele me olhou e deu um sorriso, e foi o que fizemos. Há 4 séculos, nos livramos da sensação de estar perdidos tomando a coisa em nossas mãos, nos concentrando na conquista da Terra e usando os recursos dela para melhorar nossa situação. E só agora, quando nos aproximamos do fim do milênio, podemos ver o que aconteceu. Nossa concentração foi aos poucos se tornando uma preocupação. Nos perdemos totalmente ao criar uma segurança secular, econômica, em substituição à espiritual que havíamos perdido. A questão do motivo de estarmos vivos, do que na verdade estava acontecendo aqui espiritualmente, foi aos poucos sendo posta de lado e reprimida inteiramente. Ele me olhou intensamente e disse: o trabalho para estabelecer um estilo de sobrevivência mais confortável passou a parecer completo em si e por si, como uma razão para viver. E gradual e metodicamente esquecemos nossa pergunta original. Esquecemos que ainda não sabemos para que estamos sobrevivendo. Pela janela, vi muito abaixo uma cidade grande. A julgar por nossa rota de voo, desconfiei de que fosse Orlando, na Flórida. Fiquei impressionado com o traçado geométrico de ruas e avenidas, a configuração planejada e ordenada do que seres humanos haviam construído. Olhei para Dobson. Ele tinha os olhos fechados. Parecia ter adormecido. Durante 1 hora me falara mais sobre a segunda visão. Depois de chegar ao nosso lanche, nós o coméramos e eu lhe falara de Charlene e do meu motivo para ir ao Peru. Depois disso, eu queria apenas olhar as formações de nuvens lá fora e pensar no que ele havia dito. Então, em que está pensando? Ele me perguntou de repente, olhando-me com um ar estremunhado. Compreendeu a segunda visão? Não tenho certeza. Ele indicou com a cabeça os outros passageiros. Acho que tem uma perspectiva mais clara do mundo humano? Vê como todo mundo tem andado preocupado? Essa perspectiva explica muita coisa. Quantas pessoas você conhece obcecadas com o trabalho ou do tipo A, ou que sofreram de males relacionados com estresse e não conseguem diminuir a marcha? Não conseguem porque usam sua rotina para distrair-se, para restringir a vida apenas às suas considerações práticas, e fazem isso para evitar a lembrança de como se sentem inseguras em relação ao motivo de estarem vivas. A segunda visão amplia nossa consciência do tempo histórico, acrescentou. Nos mostra como observar a cultura não apenas da perspectiva de nosso tempo de vida, mas de todo o milênio. Revela-nos nossa preocupação e assim nos leva acima dela. Você acabou de viver essa história mais longa. Agora, vive num agora mais longo. Quando olha o mundo hoje, deve poder ver com clareza sua obsessividade, a intensa preocupação com o progresso econômico. Mas que é de errado nisso? Protestei. Foi o que tornou grande a civilização ocidental. Ele riu alto. Claro, tem razão. Ninguém está dizendo que foi errado. Na verdade, o manuscrito diz que a preocupação era um fato necessário, um estágio na evolução humana. Agora, porém,
Já gastamos bastante tempo nos instalando no mundo. Chegou a hora de despertar da preocupação e reconsiderar nossa pergunta original. O que está por trás da vida nesse planeta? Por que estamos aqui na verdade? Olhei-o durante um longo tempo e depois perguntei: Você acredita que as visões explicam essa finalidade? Dobson inclinou a cabeça. Acho que vale uma olhada. Só espero que ninguém destrua o resto do manuscrito antes que tenhamos uma oportunidade de descobrir. Como poderia o governo peruano pensar que pode destruir um artefato importante e ficar por isso mesmo? Perguntei. Eles fariam isso às ocultas, ele respondeu. A versão oficial é de que o manuscrito não existe absolutamente. Eu diria que a comunidade científica estaria em pé de guerra. Ele me olhou com uma expressão decidida. E estamos. É por isso que estou voltando ao Peru. Represento 10 cientistas de renome, todos exigindo que o manuscrito original seja dado a público. Mandei uma carta para os chefes do departamento que atuam no governo peruano, informando-os de que estava vindo e esperava cooperação. Entendo. Me pergunto como eles vão reagir. Provavelmente com negativas, mas pelo menos será um começo oficial. Ele se virou para o outro lado, absorto em pensamentos, e eu voltei a olhar para fora da janela. Olhando para baixo, ocorreu-me que o avião em que viajávamos continha em sua tecnologia 4 séculos de progresso. Muito havíamos aprendido sobre a manipulação dos recursos que encontráramos na Terra. Quantas pessoas, pensei, quantas gerações foram necessárias para criar os produtos e a compreensão que permitiram a existência desse avião? E quantas passaram toda a sua vida concentradas num único aspecto mínimo, um pequeno passo, sem jamais erguer a cabeça daquela preocupação? De repente, naquele instante, o período histórico que eu e Dobson estivéramos discutindo pareceu integrar-se plenamente em minha consciência. Eu podia ver o milênio claramente, como se fosse parte da história da minha própria vida. Há 1000 anos, vivíamos num mundo em que Deus e a espiritualidade humana eram claramente definidos. E depois o perdêramos, ou melhor, decidíramos que havia outras coisas na história. Portanto, enviáramos exploradores para descobrir a verdadeira realidade e nos relatá-la na volta. E como eles tinham levado demasiado tempo, nós nos interessáramos por um objeto novo e secular, o de dominar o mundo e ficar mais à vontade. E nos instaláramos, descobríramos que podíamos fundir minérios metálicos e modelá-los em todos os tipos de engenhocas. Inventamos fontes de energia, primeiro a vapor, depois a gás, elétrica e atômica. Programamos a agricultura e a produção em massa. E agora éramos donos de imensos estoques de bens materiais e vastas redes de distribuição. Propulsionando tudo isso, estava o apelo ao progresso, o desejo do indivíduo de proporcionar-se segurança, seu próprio objetivo, enquanto esperava pela verdade. Decidíramos criar uma vida mais confortável e agradável para nós e nossos filhos. E em breves 400 anos, nossa preocupação havia criado um mundo onde todos os confortos da vida podiam agora ser produzidos. O problema era que nosso impulso concentrado, obsessivo de conquistar a natureza e ficar mais à vontade, deixara os sistemas naturais do planeta poluídos e à beira do colapso. Não podíamos continuar nesse caminho. Dobson tinha razão. A segunda visão fazia nossa nova consciência parecer de fato inevitável. Estávamos atingindo um clímax em nosso objetivo cultural. Estávamos conseguindo o que coletivamente tínhamos decidido fazer, e enquanto isso ocorria, nossa preocupação desmoronava e despertávamos para uma outra coisa. Eu quase podia sentir o impulso da idade moderna diminuindo à medida que nos aproximávamos do final do milênio. Uma obsessão de 400 anos fora concluída. Tínhamos criado os meios de segurança material e agora parecíamos prontos em posição, na verdade, para descobrir por que tínhamos feito isso.
Nos rostos dos passageiros em torno eu via sinais de preocupação, mas também julgava detectar breves vislumbres de consciência. Quantos, me perguntava, já tinham notado as coincidências? A gente vai parar por aqui, vamos continuar na próxima. E a pergunta é essa: quantos já notaram as coincidências? Você presta atenção nas coincidências? Quantas coincidências aconteceram hoje na tua vida?